Mineiro tem fama de ser supersticioso, cheio de histórias e crendices que atravessam as gerações. E as lendas que são bastante famosas e conhecidas pelos moradores de diferentes regiões do estado provocam curiosidades e fascínio, mas também receio em muita gente, principalmente na criançada. Confira como surgiram algumas dessas histórias intrigantes que fazem parte do folclore mineiro. 1. Caboclo d'Água. Segundo a lenda do Caboclo d'Água, a criatura é um monstro metade bicho e metade homem, e se abriga no Rio São Francisco. Ele mora em uma caverna no lugar mais fundo do rio e assombra pescadores e navegantes, chegando mesmo a virar e afundar embarcações. E para se proteger do Caboclo d'Água, os pescadores do Rio São Francisco esculpem na proa dos seus barcos figuras assustadoras chamadas carrancas. Outros lançam fumo nas águas para acalmá-lo. Também são cravadas facas no fundo dos barcos, por haver a crença de que o aço afugenta manifestações destes seres sobrenaturais. E também são pintados pentagramas debaixo dos barcos para afugentá-lo. Os antigos o descrevem como sendo um ser troncudo e musculoso, de couro duro e cor de bronze, e um único grande olho na sua testa. E apesar do seu tipo físico, o Caboclo d'Água, ele consegue se locomover rapidamente tanto na água como na terra. E apesar de poder viver fora da água, o Caboclo d'Água, ele nunca se afasta das margens do Rio São Francisco. E quando ele não gosta de um pescador, ele afugenta os peixes para longe da rede. Mas se o pescador lhe fazer um agrado, como por exemplo, jogar fumo nas águas, ele o ajuda levando os peixes em direção à rede, fazendo com que a pesca seja farta. E de acordo com a lenda, ele também pode aparecer sob a forma de diversos animais. E pescadores relatam que ele pode se camuflar como cobra, lagarto, jacaré e outros animais da região. 2. O ouro amaldiçoado de Pitangui. Pitangui parece até roteiro da saga norte-americana Indiana Jones. Mas o enredo ocorre numa cidade colonial mineira, a 130 quilômetros de Belo Horizonte, na região centro-oeste. Volta e meia, em Pitangui, desbravadores do século XXI se embrenham na mata da Serra da Cruz do Monte, a mais alta daquelas bandas, em busca de 10 arrobas de ouro, que teriam sido enterradas por um rico minerador português, em meados dos anos 1800. E cujo nome foi apagado pelo tempo. Os moradores mais antigos contam que a fortuna estaria escondida numa mina chamada de Olho do Sol. E o desafio dos caçadores de tesouro é descobrir a localização dela. Moradores dizem que o português viveu muitos anos em Pitangui, fundada por bandeirantes no fim da década de 1690 e 1715, e elevada à categoria de vila. Na época, pepitas de ouro eram retiradas do solo como se fossem batatas, o que despertou a cobiça de aventureiros e da coroa. O europeu juntou boa fortuna, mas refém de uma doença que ninguém sabe dizer qual foi, ele decidiu enterrar o tesouro e se tratar do outro lado do Atlântico, em solo lusitano. Porém,
ele percebeu que tinha poucos dias de vida. Decidiu então escrever uma carta ao filho, que permanecera na cidade histórica das Gerais. O português redigiu a carta e, como as correspondências daquele tempo duravam semanas para chegar ao destinatário e havia um grande risco de serem violadas, o minerador recorreu a códigos para revelar ao filho a localização da mina. O pesquisador Vandeir Santos, que estuda história e lendas da região, ele conclui que o Olho do Sol é um código e acrescenta que a correspondência jamais chegou às mãos do filho do europeu, pois o destinatário não teria sido encontrado pelo mensageiro e ninguém sabe quem ficou de posse da carta. Agora vamos para a parte sobrenatural. Em Pitangui e região, ainda hoje, há aventureiros que procuram o metal precioso nas antigas serras cobertas pelo cerrado. E muitos aproveitam o dia posterior às chuvas fortes para se embrenhar no mato. Isso porque, dependendo do terreno, a força da água extrai do solo partículas amareladas. Porém, atividades sobrenaturais ocorrem nas antigas serras, como a aparição de vultos, livosias e até fantasmas. Um delegado que esteve recentemente no local em busca do tesouro, ele relata que fez 3 filmagens da sua busca pelo ouro nas antigas serras. Porém, 2 filmagens desapareceram misteriosamente de sua câmera. Então, ele, não satisfeito, fez uma 3ª filmagem, registrando todo o local e a sua história. Mas ele conta que 2 homens de preto apareceram na pousada onde ele estava hospedado e o obrigou a apagar todos os registros e, inclusive, quebraram a sua câmera e o ameaçou de morte. O ouro escondido em Pitangui, Minas Gerais, jamais foi encontrado e permanece um mistério até os dias de hoje. 3. Procissão das Almas. Essa lenda é natural da cidade de Mariana. O município de Mariana situa-se na vertente sul da Serra do Espinhaço e reza a lenda que uma velha que vivia sozinha em sua casa e por não ter muito o que fazer e nem com quem conversar, ela passava a maior parte do dia olhando a rua através da sua janela, coisa muito comum no interior. Até que numa tarde, quando estava quase anoitecendo, ela viu passar uma procissão e todos estavam vestidos com roupas largas, brancas, como fantasmas, com velas nas mãos, e ela não conseguia identificar ninguém. Logo estranhou, pois sabia que não haveria procissão naquele dia, pois ela sempre ia à igreja. E mesmo assim, quando havia alguma procissão, era comum a igreja tocar os sinos no início, mas nada disso foi feito. E a procissão foi passando, até que uma das pessoas que estava participando parou na janela da velha e lhe entregou uma vela. Aquela pessoa disse à velha que guardasse aquela vela e que no outro dia ela voltaria para pegá-la. E com a procissão chegando ao fim, a velha resolveu dormir, apagou a vela e aguardou. E no outro dia, quando acordou, a velha foi ver se a vela estava no local onde ela guardou. Porém, para sua surpresa, no local em que deveria estar a vela, estava um osso de uma pessoa já adulto e o de uma criança. 4. A Capela do Bom Jesus em Ouro Preto.
ao saber da possível prosperidade com o ciclo do ouro nas novas terras conquistadas por Portugal, ele demonstrou interesse e veio para o Brasil. E ao se despedir da sua mãe, ela o presenteou com uma imagem do Senhor Bom Jesus para a sua proteção. E com o tempo, ele começou a gastar de forma desordenada toda a sua fortuna. Ele estava bebendo muito e perdendo destreza para o seu trabalho. Um dia, ele teve um encontro com uma pessoa bem vestida, que em alguns minutos de conversa o ludibriou. E ao fim da noite, a pessoa se revelou ser o diabo e convenceu o rapaz que poderia lhe oferecer 20 anos de uma vida plena com saúde, amores e muitas riquezas em troca de sua alma. A ganância falou mais alto e o rapaz aceitou a proposta. E por mais de 20 anos, ele viveu de forma desregrada, até se esquecer do tal pacto. E na véspera que a proposta deveria se cumprir, o rapaz foi surpreendido para pagar a promessa, mas se lembrou da promessa que tinha feito à mãe sobre a construção da capela. O diabo construiu uma capela em um pequeno terreno, e quando o templo ficou pronto, o português apareceu com a imagem e a depositou no altar, dando a posse ao santo. E diz a lenda que após esse fato, o homem se arrependeu da vida que levou até ali e entrou na vida da penitência, passando as suas noites dormindo na pedra fria do chão da capela e tornando-se o zelador da capelinha. 5. A noiva fantasma de Congonhas, Minas Gerais. Diz a lenda que uma moça era muito apaixonada pelo seu noivo de Congonhas. E no dia do seu casamento, estando tudo preparado, o noivo aguardava a noiva no altar da igreja de Bom Jesus de Matozinhos. E então foram vítimas de uma tragédia. O carro que transportava a noiva capotou e matou todos os ocupantes. E sem saber o que fazer, o noivo, muito abalado, ele abandonou tudo e foi viver no seminário. E dizem que a noiva não se conformou e perambula durante as noites de branco, procurando seu amado pelas ruas. Porém, ela também o procura no seminário, pelas salas, pátios e banheiros da fundação, que é o prédio do antigo seminário. 6. Romãozinho. Romãozinho é uma criatura do folclore brasileiro, uma lenda mineira da cidade de São Francisco, norte de Minas. Porém, a lenda se assemelha muito com a lenda do Corpo Seco, outra criatura do folclore brasileiro. Romãozinho é um menino filho de um agricultor e já nasceu mau e pérfido. Ele sempre gostou de maltratar os animais e destruir as plantas. Uma vez, a sua mãe o mandou levar o almoço ao pai que trabalhava na roça. E ele foi de má vontade. E no meio do caminho, ele comeu a galinha, colocou seus ossos na marmita e levou para o pai. E quando o pai viu os ossos em vez da comida, ele perguntou o que aquilo significava. E Romãozinho perfidamente disse: "Ah, deram isso a mim. Eu penso que a minha mãe comeu a galinha com um homem que vai na nossa casa quando você não está lá. E então ela lhe enviou somente os ossos." Enlouquecido de raiva, o pai voltou logo para casa, puxou um punhal e matou a esposa. E antes de morrer, a mãe amaldiçoou o filho que ria. E ela disse:
você não morrerá nunca. Você não conhecerá o céu ou o inferno, e nem repousará enquanto existir uma vivente alma sobre a terra. Romãozinho riu ante a maldição e foi embora. E desde então, o menino nunca cresceu. Ele anda pelas estradas e faz travessuras. Quebra as telhas dos telhados a pedradas, assusta os homens e tortura as galinhas. Esse mito é algo semelhante ao do judeu errante, que também nunca morreu por causa de uma maldição. 7. Maria Sabão. Essa lenda vem de Mariana, Minas Gerais. Maria Sabão é mais um personagem do folclore brasileiro. E dizem que ainda no século XVII, ela foi uma escrava que, amando do seu senhorzinho, que era barão de uma grande terra, ela fazia sabão com a gordura das crianças que este matava. E muitas dessas crianças eram filhos de escravos de outros barões. O propósito dele era tirar todos os seus concorrentes para ter as terras apenas para ele. Maria Sabão tornou-se uma assombração, uma espécie de bicho-papão evocada contra crianças arteiras e que teimavam em não obedecer a seus pais. Há muitos anos atrás, consta que na comunidade de Passagem de Mariana existia uma escrava que lavava roupa para os patrões na Casa Grande, de nome Maria Sabão, e que morava em um buraco no morro. E segundo a lenda, Maria Sabão fazia sabão com os cachorros que encontrava perambulando pelas ruas do lugarejo. E diz a lenda que cada criança que desobedecia aos seus pais eram entregues a Maria Sabão para virarem sabão. Esta lenda é até hoje comentada pelos moradores de Passagem em Mariana. Maria Sabão fazia sabão com abacate e sebo em uma caverna do distrito de Passagem, em Mariana. E quem mora perto de onde a mulher fabricava os seus produtos conta que ela, vez ou outra, costumava aparecer e amedrontar quem circula pelo local. Bem, galera, essas são algumas das lendas urbanas de Minas Gerais. E se você quer a parte 2, comente aqui qual estado brasileiro ou país você quer ouvir sobre as lendas urbanas.